Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal Guia da Pesquisa. No vídeo de hoje eu quero explicar para você a diferença entre descritores e palavras-chave. Eu sei que para algumas pessoas isso parece muito simples, mas para outras, principalmente quem está iniciando na pesquisa científica, isso é algo que ainda causa confusão, que causa dúvida entre a diferença de um para o outro. E esse é um tema muito importante, tanto que eu trouxe um vídeo falando só sobre isso. Com certeza, nos seus trabalhos acadêmicos, você já viu aquela recomendação de colocar entre 3 a 6 palavras-chave, de 3 a 5 descritores, ou até mesmo nos trabalhos científicos, nos artigos, você viu ali abaixo do resumo, alguns trazendo descritores, outros trazendo palavras-chave. E qual é a diferença de fato entre eles? Para ficar mais fácil de entender, é preciso contextualizar que hoje nós temos um grande volume de pesquisadores e, consequentemente, um grande volume de pesquisas, de artigos, de documentos científicos sendo publicados a cada instante. E os descritores são justamente essas palavras que vão ajudar esses pesquisadores, profissionais de saúde, a encontrar de forma muito mais ágil e organizada documentos científicos acerca da sua área de interesse. Dessa forma, os descritores são termos controlados que vêm normalmente de um vocabulário organizado, controlado, também conhecido como tesauro, né? O mais comum é o descritores em ciências da saúde, o famoso DEX. E essas palavras, esses descritores, eles são organizados, né, por profissionais que têm expertise nessa temática, como catalogadores, bibliotecários, especialistas em indexação de documentos, livros, artigos e etc., que pegam essas palavras e transformam elas em descritores controlados, categorizados de forma sistemática. Uma palavra que é um descritor, ela é organizada, ela tem as suas palavras que são sinônimos e ela fica dentro desse banco, desse tesauro, como o DEX, que eu citei anteriormente. Os descritores, eles são escolhidos para representar com uma certa precisão o conteúdo de um documento. Por isso, quando você vai escolher, por exemplo, de 3 a 6 descritores, tem que ser os termos que, de fato, eles representam o seu trabalho científico, porque são esses termos que vão ajudar os pesquisadores a encontrar o seu trabalho científico. Por exemplo, vamos supor que você quer saber qual a qualidade de vida de pessoas com doença renal crônica que estejam em tratamento hemodialítico. Você não vai jogar todos esses termos na base de dados, por exemplo. O ideal é você utilizar descritores, palavras controladas, como, por exemplo, qualidade de vida, insuficiência renal crônica, diálise renal, porque isso vai ajudar você a recuperar documentos científicos que são sensíveis, ou seja, dentro dessa temática inerente a essa pergunta que você quer responder, a esse assunto que você quer saber. Quando que esses descritores são majoritariamente utilizados? Quando são montadas estratégias de busca para artigos científicos em bases de dados, na hora de colocar abaixo do resumo de um artigo científico os descritores, esses termos controlados, em dissertações e teses também são o mais comum. E o que são as palavras-chave? Sabendo a definição do que é um descritor, fica mais fácil compreender. As palavras-chave são esses termos que não foram indexados ainda dentro de um tesauro como os descritores em ciências da saúde. Ainda por quê? Porque muitas palavras elas são estudadas, organizadas, categorizadas e podem ser incluídas dentro desses tesauros e se tornarem, então, um descritor controlado. Por exemplo, até pouco tempo, a palavra estomoterapia não era um descritor controlado. E vários pesquisadores começaram a utilizá-la como uma palavra-chave. Algumas revistas científicas também recomendaram que abaixo do resumo a estomoterapia fosse indexada ali como um termo-chave e recentemente ela foi incluída como um descritor, ou seja, era uma palavra importante, até aquele presente momento uma palavra-chave, mas que estava sendo utilizado frequentemente
nos TCCs, nas dissertações, teses, nos artigos científicos. Então, ela foi organizada, categorizada e se tornou um descritor. E hoje ela se encontra, então, como um descritor controlado nos descritores em ciências da saúde. Então, essas palavras-chave são termos, siglas, sinônimos que são escolhidos livremente pelos pesquisadores, pelos profissionais. A escolha dessas palavras-chave é mais subjetiva, ela depende do tema, da pesquisa, da pessoa que está realizando. A minha recomendação é a seguinte: se você estiver, por exemplo, pesquisando, de uma forma não sistemática, você só quer saber sobre um determinado tema mesmo para corroborar ali a sua prática clínica, então você pode usar as palavras-chave, só jogar elas lá dentro das bases de dados, dentro das fontes de informação. Mas se você, por exemplo, está realizando um trabalho científico, por exemplo, uma revisão integrativa, e você quer buscar documento científico para compor a amostra do seu artigo, o ideal é você elaborar uma estratégia de busca com descritores controlados, mesclando também com palavras-chave, para que você possa ter uma busca que recupere artigos mais sensíveis a essa temática de interesse. E se você vai, por exemplo, colocar descritores abaixo do resumo do seu artigo científico e vai enviar para uma revista para pleitear a publicação, o ideal é você também buscar esses termos nos descritores em ciências da saúde para garantir que essas palavras são descritores controlados. Como eu citei anteriormente, os profissionais, os pesquisadores, eles vão encontrar muito mais facilmente o seu trabalho científico se você tem ali descritores abaixo do seu resumo. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado a compreender a diferença entre descritores e palavras-chave, e em breve eu vou deixar um vídeo aqui embaixo explicando direitinho onde você pode encontrar descritores controlados em português e em inglês. Vejo você no próximo vídeo.